A Catedral de Saltillo, construída durante a era colonial espanhola, é um verdadeiro símbolo de fé e arquitetura. Mas, escondida entre suas paredes antigas, há uma pequena sala discreta, conhecida pelos mais íntimos como a Sala de Orações. Hoje ela está trancada e fora de acesso, mas, no passado, era um espaço dedicado à meditação silenciosa e à devoção sagrada. No entanto, documentos antigos da igreja revelam que, em 1824, esse espaço foi irremediavelmente profanado durante uma possessão em massa que abalou toda a comunidade religiosa local. Relatos da época descrevem exorcismos frenéticos, sussurros enigmáticos reverberando pelo interior da nave e fiéis caindo em convulsões inexplicáveis. A sala foi considerada perigosa demais, sua atmosfera contaminada, e as autoridades religiosas decidiram selá-la de vez, para conter a escuridão que ali havia se instalado. A lenda local diz que essa possessão não foi um evento isolado, mas na verdade uma manifestação de uma maldição mais profunda, ligada às origens do próprio quarto. Alguns sussurram que a sala de orações foi construída sobre um antigo altar pagão, profanado um lugar sagrado com rituais esquecidos. Padres que estudaram as fundações da igreja falam de descobertas inquietantes, fragmentos de artefatos de obsidiana, resíduos de velas de cor vermelha como sangue e inscrições em línguas mortas gravadas sob as tábuas do piso. A junção entre a espiritualidade indígena e o catolicismo imposto pode ter acendido uma torpor sobrenatural, um conflito espiritual silencioso, que deixou uma cicatriz enterrada sob séculos de pedra e silêncio. Relatos de testemunhas sacerdotes do século XIX revelam o tormento psicológico que eles enfrentaram nos dias que antecederam o selo final. Padre José Manuel, um dos últimos padres a entrar na capela, descreveu uma sensação avassaladora de frio que lhe drenou as forças, enquanto olhos invisíveis pareciam perfurar cada canto. Ele recorda um momento em que todas as velas se acenderam ao mesmo tempo, sem sequer uma brisa, iluminando as paredes enigmáticas do local. Após esse episódio perturbador, a decisão foi unânime. As portas da capela foram cerradas e a chave, escondida. Desde então, os funcionários da igreja evitam entrar naquele cômodo com um medo quase palpável, resignados ao mistério e à ameaça que parecem prender-se ali dentro. Apesar dos avisos rígidos, a curiosidade levou almas corajosas, ou insensatas, a entrarem às escondidas no interior sombrio da sala de orações. Turistas e investigadores paranormais que se arriscam a pisar lá dentro falam de uma sensação opressiva de estar sendo vigiado, como se guardiões invisíveis protegessem aquela terra consagrada. Uma dessas visitantes, uma historiadora chamada Helena Morales, descreveu o frio congelado que a envolveu no instante em que cruzou a porta. Ela se lembrou de como velas antigas, há décadas sem qualquer toque humano, de repente tremularam e acenderam-se, com suas chamas dançando de forma quase sobrenatural. Senti um sopro contra minha pele, mesmo sem ninguém por perto, ela sussurrou ao relembrar sua experiência, com a voz ainda tremendo anos depois. Uma história particularmente assustadora envolve um turista estrangeiro que, ao vislumbrar uma inscrição em latim escrita na parede do fundo da sala de oração, de repente ficou tomado por uma tontura violenta e desmaiou. Essa inscrição, cujos fragmentos ainda existem parcialmente nos registros da igreja, é considerada pelos especialistas uma invocação antiga, poderosa e carregada de uma linguagem de rituais ancestrais. Surpreendentemente, quando ele recobrou a consciência, o homem passou a falar fluentemente em um dialeto há muito extinto, uma língua que os linguistas associam a uma língua mesoamericana desaparecida, ligada às práticas espirituais pré-hispânicas. A sua estranha transformação chocou todos que testemunharam, plantando a ideia de que a sala de oração fazia mais do que aprisionar forças sombrias, ela poderia até mesmo alterar a própria alma. O impacto psicológico de quem consegue entrar na sala de forma não oficial é indescritível. Muita gente sente uma paralisia súbita, uma sensação de tontura tão intensa que parece fragmentar a mente. Alguns relatam ouvir preces fracas, sussurradas em línguas desconhecidas, um coro de vozes que ora acalma, ora assusta. No ar dentro da sala, dizem que há um aroma leve de mirra misturado com odor de podridão, um cheiro paradoxal que mexe com os sentidos de quem está lá. Essas histórias sugerem que a sala não é apenas um espaço físico, mas um lugar liminar, onde mundos se cruzam,
a fragilidade humana encontrando o enigma eterno. Por quase 2 séculos, o clero da Catedral de Saltilho mantém um silêncio rígido, quase supersticioso, em torno da sala de orações. Mesmo os padres mais devotos evitam entrar lá, como se houvesse uma barreira invisível, uma fronteira espiritual e psicológica que impede qualquer aproximação. Histórias sussurradas entre os funcionários contam que alguns padres se recusam a realizar qualquer culto perto dali, alegando uma sensação inexplicável de peso que enfraquece suas orações e gela seus corações. Um padre contemporâneo chegou a dizer: é como se a própria sala repelisse o sagrado, uma escuridão que trava uma guerra silenciosa contra a luz. Essa sensação constante de medo cria uma atmosfera de reverência misturada com temor, uma coexistência assombrosa que transforma o cotidiano de oração. Equipes de manutenção da igreja têm relatos de fenômenos misteriosos quando trabalham na área ao lado da capela de oração. Ferramentas desaparecem, rajadas de vento apagando as lâmpadas de repente, e risadinhas fracas, como de uma criança, ecoam vindo de trás das portas fechadas. Os pisos cobertos de poeira dentro do cômodo permanecem intocados pela ação humana, mas a cada manhã aparece um único conjunto de marcas de joelhos, profundas, precisas e, sem dúvida, recentes. Essa presença fantasmagórica parece estar em uma oração incessante ou em uma penitência eterna, um espírito suplicante preso num devotamento sem fim. Quem é essa figura invisível ainda é um mistério irritante, aumentando a sensação de que aquele cômodo é um cruzamento entre a fé terrestre e algo profundamente sobrenatural. Psicologicamente, a aversão à igreja revela uma compreensão mais profunda sobre a tênue fronteira entre crença e loucura. Os estudantes do seminário, mergulhados nos estudos teológicos, são alertados para nunca se aventurar perto lá, para não desafiar o destino ou acabar destruindo a própria fé com conhecimentos proibidos. Essa cautela aprendida remete a uma lição antiga do folclore: algumas portas, uma vez fechadas, nunca devem ser abertas. Assim, a sala de orações permanece como um tabu sagrado, um lugar onde a certeza espiritual se dissolve em suspeitas inquietantes, e onde o desejo humano pelo divino se depara com os terrores escondidos do sobrenatural. Todas as manhãs, os zeladores da catedral encontram uma pegada isolada, de joelhos, na poeira grossa que cobre o chão já gasto da sala de oração. Esse sinal, perfeitamente moldado como se fosse pressionado pelos joelhos de alguém que está em oração, aparece com uma regularidade assustadora, demais para ser apenas superstição, mas completamente inexplicável, já que a sala está fechada há tempos. Tentativas forenses de identificar impressões digitais ou pegadas de sapato não deram em nada, só aumentam a suspeita de que uma entidade espectral permanece ali, ajoelhada em oração, presa por forças invisíveis. A pegada é um silêncio inquietante, uma prova de uma presença que vai além do mundo físico, causando uma mistura de medo e admiração em quem se atreve a imaginar sua origem. Especialistas em etnografia e história espiritual apontam que marcas de devoção contínua estão alinhadas às tradições indígenas de penitência e persistência sagrada. Essa marca ininterrupta sugere que o conflito espiritual que acontece na sala vai além do tempo, ligando eventos de possessão do passado a mistérios atuais. Alguns acreditam que a figura ajoelhada pode ser a alma presa de um penitente de séculos atrás, amaldiçoada eternamente por feitiços antigos ou por uma compulsão redentora. Essa simbologia duradoura de oração e sofrimento difunde a linha entre vítima e guardião, prisioneiro e sacerdote, intensificando a aura assombrosa do espaço, um lugar onde o tempo, e talvez a salvação, parece estar parado. Esses sinais persistentes alimentam debates entre pesquisadores de fenômenos paranormais sobre as impressões de energia conhecidas como assombrações residuais. Alguns dizem que a sala de oração funciona como uma câmara de eco psíquico, que guarda impressões tão fortes que acabam se manifestando fisicamente. Outros, de forma mais assustadora, acreditam que há uma entidade inteligente habitando o local, que permanece em vigília, respondendo a rituais invisíveis ou travando uma guerra espiritual silenciosa. Independentemente da interpretação, a marca diária de joelhos que aparece no chão confirma que o espaço não é apenas uma lenda, mas um verdadeiro foco de fenômenos sobrenaturais, que silenciosamente exala respeito e cautela.
A sala de orações é uma lembrança arrepiante da frágil conexão entre a espiritualidade humana e as forças que vão além da nossa compreensão. Em Saltilho, as histórias sobre esse cômodo se espalharam pelo folclore local, atraindo apaixonados por fenômenos paranormais, mas também reforçando um profundo respeito comunitário pelo desconhecido sagrado. Sua presença influencia a mentalidade coletiva, refletindo o medo primordial de possessão e a complexa relação entre repressão e revelação. Essa sala é como uma ferida psicológica gravada na alma da cidade, um símbolo persistente de mistério não resolvido e da eterna pergunta: o que realmente se esconde nos cantos ocultos da fé? Pesquisadores de paranormalidade moderna costumam citar a sala de oração como um estudo de caso de lugares sagrados assombrados, fazendo paralelos com outros locais históricos marcados por possessões ou maldições. Sua história documentada, que vai desde registros de possessão em 1824 até encontros recentes de testemunhas, oferece uma continuidade rara e concreta, algo difícil de encontrar em estudos sobrenaturais. Investigadores usam essa sala para falar sobre o poder do local e como o trauma espiritual não resolvido pode deixar marcas. A marca contínua de joelhos levantados levanta perguntas profundas. Será que a energia espiritual pode ficar presa a um espaço físico? As orações realmente ecoam além dos vivos? Essa sala alimenta debates que desafiam a ciência empírica, colocando na balança a força da experiência vivida e dos testemunhos de quem esteve lá. No final das contas, a história da sala de orações vai além de uma simples curiosidade paranormal. Ela é uma reflexão sobre nossa vulnerabilidade, os limites da fé e o mistério que permanece invisível. Ela nos convida a confrontar os espaços sombrios dentro da devoção religiosa e a questionar até onde a crença pode chegar diante do inexplicável. Quando os visitantes deixam a catedral, seus olhos muitas vezes ficam presos na porta lacrada, carregando uma mistura de reverência e inquietação. Quem, ou o que, está orando ali? Eles se perguntam, levando esse mistério além das pedras antigas de Saltilho, pulsando no ritmo inquieto do nosso mundo moderno.